E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar contando a história de uma das casas mais mal assombradas dos Estados Unidos. Isso mesmo, a casa de Amityville. Mas antes de começar, já vai deixando seu curtir, comente, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante para mim, para ajudar o meu canal a crescer. A Casa 212, que fica em Amityville, foi construída em 1925. É uma casa bem grande de estilo colonial. Pouco tempo depois, várias outras casas começaram a ser construídas no mesmo estilo dessa casa e acabou se formando uma espécie de condomínio. Ao contrário do que muitos acreditam, a casa não foi construída em cima de um terreno indígena, nem em cima das ruínas de uma casa de bruxa. O local onde a casa foi construída é um local completamente normal, tanto que outras casas também foram construídas perto e nada de estranho também aconteceu com ela. Em 1965, essa casa ela foi vendida para a família DeFeo, que era uma família bastante numerosa. Ela consistia do pai, a mãe, 3 filhos e 2 filhas. O filho mais velho, o Ronald DeFeo Jr., ele era bastante complicado, ele vivia metido com drogas e pessoas assim um tanto estranhas. Apesar disso, ele era muito mimado, acho que por causa disso também, porque ele era muito mimado pelo pai. Apesar do pai ele ser bastante rigoroso com os filhos, ele não aceitar muito bem a desobediência, como o Ronald ele tem uma idade muito afastada dos outros filhos, ele foi o primogênito, acabou assim que o pai acabou mimando demais ele. Então ele ficou um rapaz bastante rebelde, complicado, que arrumava muita confusão. Tanto que os vizinhos não eram muito fãs do Ronald Jr. Em 13 de novembro de 1974, o Ronald Jr. entrou correndo dentro de um bar próximo à casa dele, desesperado, gritando, falando que alguém havia assassinado a família dele. Então, o dono do bar imediatamente ligou para a polícia e acompanhou o Ronald até a casa. Várias outras pessoas também foram para esperar até que a polícia chegasse. Quando a polícia chegou no local, eles entraram imediatamente na casa e confirmaram que, de fato, toda a família do Ronald havia sido assassinada. O mais bizarro era que eles estavam todos deitados na cama de bruços. Todos eles haviam levado tiros nas costas. Então, temendo pela vida do Ronald, já que a família dele havia sido assassinada, eles levaram ele até a delegacia para que ele ficasse em segurança. Então, imediatamente começou as investigações sobre o caso, né? A polícia começou a fazer uma varredura na casa, procurando por pistas, a arma do crime. E ao chegar no quarto do Ronald Jr., eles encontraram uma caixa contendo munição de um rifle, o que tinha sido a arma do crime de acordo com os legistas, né? A família toda havia sido assassinada com um rifle. Então, imediatamente, o Ronald passou de vítima para um suspeito. Então, eles começaram, enquanto a investigação ainda acontecia, eles começaram a interrogar o Ronald. De início, ele negou completamente o crime, ele disse que ele não tinha feito nada, ele nem estava na casa no momento. Ele disse que a máfia havia assassinado os pais dele por causa de uma dívida que o pai dele tinha com a máfia. Falou várias coisas, várias versões do que poderia ter acontecido. Mas depois de horas e horas de interrogatório, ele finalmente cedeu. Ele confessou que ele havia matado toda a família dele. Ele disse que assim que ele começou, que ele deu o primeiro tiro nos pais, ele não conseguiu mais parar e acabou assassinando a família inteira. Que consistia do pai, da mãe, a irmã de 18 anos, uma irmã de 12, um irmão de 11 e outro de 9. Todos eles assassinados por Ronald. Enquanto, mesmo depois dele ter confessado, os investigadores ainda continuaram porque algumas coisas estavam muito estranhas. Por exemplo, todos os membros estavam virados de bruço nas suas camas, mas como o Robert havia usado um rifle, tanto que depois que ele confessou, ele mostrou
aos policiais aonde estava a arma do crime. Eles constataram que de fato havia sido um rifle e esse rifle não tinha silenciador. Então, assim que ele desse o primeiro tiro, toda a família iria acordar, as crianças iriam levantar de suas camas, correr para ver o que estava acontecendo. Mas eles estavam todos deitados em suas camas de bruço, com tiros nas costas. Isso ficou muito estranho. Outra coisa estranha foi que os vizinhos não escutaram nenhum barulho de tiro, o que era praticamente impossível, porque um rifle faz um barulho muito alto. E na autópsia, eles não encontraram nenhum tipo de sonífero ou algo que pudesse manter a família completamente desacordada. Foram coisas assim que eles não conseguiram explicar. Outra coisa também um tanto estranha foi que o crime foi realizado muito rápido, o que faz acreditar que ele teve ajuda. Mas o Ronald disse que não, que ele cometeu o crime completamente sozinho. Outro fato que veio à tona, depois que ele confessou, ele contou também várias outras versões da história de ter matado a família, e uma dessas versões, ele disse que a irmã dele, de 18 anos, que os dois haviam combinado de matar os pais, eles estavam planejando matar os pais. Então ele disse que ele havia saído da casa e quando ele voltou, ele encontrou a Dal completamente ensanguentada e ela havia assassinado toda a família, que ela tinha matado os pais e para não ter nenhuma testemunha, ela matou os irmãos também. Então ele, absolutamente irritado por ela ter matado os irmãos mais novos, ele num ataque de fúria, ele teria matado ela. Então, de certa forma, depois que ele contou isso, os investigadores foram olhar o corpo da Dal e descobriram que nas roupas dela e na mão dela havia um vestígio mesmo de pólvora, o que corroboraria o que o Ronald havia dito, o Ronald Júnior. Só que como ele já havia confessado, ele disse que ele tinha feito tudo sozinho, aquilo ali não foi levado muito em consideração. Ele já tinha confessado mesmo, ele ia julgamento sozinho mesmo e não tinha o que fazer. Então, no final das contas, o que deu notoriedade à casa não foi nem o assassinato em si, foi a cobertura da mídia. A mídia usou aquilo ali, o julgamento, para fazer um show enorme, né? Eles fizeram, ficava passando o tempo todo na mídia sobre o julgamento, porque o julgamento ele foi aberto, então todos viram, a mídia ficava martelando o tempo todo a família, o assassinato da família e tal. E os advogados de defesa do Ronald, eles usaram isso. Então, eles alegaram que o Ronald estava maluco, que ele havia, no dia do crime, ele havia escutado um demônio falar para ele matar, que ele não era ele matando a família, era o demônio tomou posse dele e fez ele matar a família toda. Só que os advogados de defesa, os advogados de acusação, eles contrataram um psicólogo, esse psicólogo analisou, fez uma análise do Ronald, conversou com ele e tudo, e esse psicólogo ele disse que não, que mesmo o Ronald sendo bastante perturbado e usar constantemente drogas, como o LSD, por exemplo, que causa alucinações, o Ronald no momento do crime ele estava são, ele era de certa forma são. Então, essa história do demônio me fez matar minha família não colou e ele acabou sendo julgado e condenado à prisão perpétua. Em 1975, ele foi condenado, né, à prisão perpétua e em 2021 ele morreu sob custódia do Estado. Não se sabe em que condições isso aconteceu. Eu não consegui achar. Voltando aqui agora à história da casa, em 1976, a casa ela foi vendida para os Lutz, a família Lutz, que era consistida dos pais e 3 filhos. Foi essa família que, de certa forma, botou luz à casa, deu a história de que a casa era mal assombrada e mal amaldiçoada e tudo mais. Eles compraram a casa e eles ficaram apenas 28 dias na casa. Depois desses 28 dias, eles simplesmente meteram o pé, eles correram da casa, eles abandonaram a casa com tudo dentro, deixaram suas roupas, eles
correram com a roupa do corpo, entraram dentro do carro e fugiram, foram ficar num hotel. No dia seguinte, eles começaram a divulgar sobre a casa, a falar sobre a casa e tudo, e de certa forma, eles ficaram até bastante famosos. Eles começaram a andar pelo país dando palestras, contando sobre o que eles haviam passado na casa. E uma das coisas que eles disseram várias coisas, eles disseram que a casa, que no começo o pai, ele acordava todos os dias no mesmo horário do assassinato. Todos os dias ele acordava. A mãe, ela tinha pesadelos vivenciando o assassinato, né? Ele disse também que coisas estranhas aconteciam, como por exemplo, o encanamento explodia, gavetas voavam, facas eram arremessadas contra a família, barulhos, as crianças acordavam de madrugada com arranhões, chorando e gritando. Eles disseram que eles chamaram um padre para limpar a casa, né? Mas assim que o padre chegou na casa, uma entidade maligna disse para o padre para ele não se meter, senão ele ia sofrer as consequências. Então o padre, com medo, foi embora, saiu correndo, não quis saber da casa. E eles disseram que eles tentaram de tudo e várias coisas horríveis foram acontecendo até que não deu, eles não aguentaram mais ficar dentro da casa e fugiram completamente da casa, deixando tudo para trás. Alguns acreditam que a casa de fato não é mal assombrada, que eles acreditam que a família, que os Lutz, eles usaram a notoriedade da casa, tanto que eles compraram ela bem pouco tempo depois, né, do assassinato, e eles acreditam que eles usaram essa notoriedade da casa para poder fazer dinheiro. Então eles pegaram a história que saiu na mídia de que um demônio havia mandado o Ronald matar a família, então eles usaram essa história para poder montar uma história deles e dizer que a casa era mal assombrada, que havia uma entidade maligna na casa e que eles tiveram que fugir. E com isso, de fato, eles ganharam bastante dinheiro com a história da casa. Alguns acreditam que não, que a casa é de fato mal assombrada, até porque em 1976, um casal de investigadores paranormais, que é um casal bastante conhecido, o Ed e a Lorraine Warren, eles devem conhecer eles pelo filme A Invocação do Mal. Eles foram até a casa com um programa de TV, então eles foram lá investigar a casa e, de acordo com eles até mesmo investigaram o caso da Annabelle. Eles disseram que sim, que a casa era mal assombrada e eles também conseguiram uma foto, essa foto eu vou mostrar aí para vocês, que é de um menino. Eles tiraram essa foto e apareceu um menino que não estava na casa naquele momento. Eles só viram isso depois que eles revelaram a foto. Então eles disseram que aquele menino era um fantasma que também estava dentro da casa. Em 1987, a casa foi vendida novamente. Essa família ficou cerca de 10 anos na casa e em 1997 ela foi vendida. Outra família ficou na casa até 2010. Então, em 2010 eles venderam a casa e em 2016 ela foi finalmente vendida pela última vez. E nenhuma dessas famílias que ficaram na casa nesse período de 1987 a 2016, nenhuma família disse que viu nada fora do normal na casa. A casa era completamente comum. Não vivenciaram nada paranormal, nada de estranho, nenhum barulho esquisito, nada. A única coisa que eles disseram que eles tiveram que mudar o número da casa de 212 para... Eles tiveram que mudar o número da casa de 112 para 108, mas ainda assim não funcionou. E várias pessoas, era que a única coisa chata era que várias pessoas iam até a casa para poder tirar foto. Muita gente ia de noite, aí ficava tirando fotos, então o flash incomodava eles dentro da casa. Até hoje muita gente vai até a casa para poder tirar fotos ou vai de noite para ver se consegue capturar algum fantasma. Mas fora isso, não teve nada de diferente, nada de paranormal na casa. Mas conta aí pra mim, você acha que a casa é de fato mal assombrada? Ou
realmente o que aconteceu mesmo foi que o casal ele usou e abusou da história da casa para poder conseguir dinheiro. Eu vou adorar saber, comenta aí embaixo para mim. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente, compartilhe esse vídeo bastante para que ele atinja mais pessoas e me ajude a crescer no YouTube. Um forte abraço e até a próxima!